Olá, amigos e amigas, muito bem-vindos à nossa página do Facebook e das nossas redes sociais. Hoje faremos mais uma atividade do Grupo Fonte Viva de preces e irradiações, que ocorre sempre aos domingos, 19 horas, pelo YouTube e depois divulgados nas nossas redes sociais no Facebook. Hoje nós vamos trazer um tema abordado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, do seu livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo 151, Mocidade. Mas para que nós nos preparemos, já harmonizando a nossa conversa, nós faremos inicialmente a leitura de um capítulo desse livro, Vida Feliz, editado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. Hoje no capítulo 126, que diz assim: um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo que te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, com esses pensamentos de Joana de Ângeles, vamos conectar os nossos pensamentos todos a Deus, o nosso Pai, soberanamente bom e justo. Ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade que nos acompanha, rogando a eles que abençoe a todos nós, que nós possamos tirar muito proveito das lições que vamos aprendendo pelo caminho. Eu trago também uma oração ditada pelo espírito Caibar Chital, de preces espíritas. Jesus, Senhor e Mestre que dirigis o movimento da espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas para todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para que a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre nós. Aos bons espíritos que nos acompanham, nossa gratidão, a Jesus, o nosso Mestre Divino, e a Deus, que nos permite a abertura dos nossos trabalhos neste momento. Que assim seja. Então, meus amigos e amigas, Emmanuel nos traz como tema mocidade. Mocidade. Lá em Timóteo 2, Paulo, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 22, nos traz o texto: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça,
a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E Emmanuel desenvolve. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe procederam às atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança do futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Interessante o texto de Emmanuel, que traz para nós algumas metáforas da viagem do barco, não é? A viagem do barco. Esperançosa saída de um barco para a viagem importante, que é a vida, né? Nossa vida. E os antecessores, quem são? A figura de pai e figura de mãe, que são os orientadores desse espírito que está chegando para mais uma vida terrena, em resgate de algumas coisas do passado, algumas transgressões, algumas recaídas. E a figura, então, dos pais são de transmitir a eles. Nós sabemos que a juventude, a mocidade, tem os arroubos, né, de querer ser muito importante. O espírito se manifesta, acaba se manifestando. Porém, sozinho, nunca ninguém construiu nada. Nem Jesus construiu nada sozinho. E nós temos que ter essa na nossa mente, que o nosso espírito é um espírito já bastante milenar, bastante vivido. E cada juventude que nós vivemos nesse planeta, nós trazemos o esquecimento das outras vidas, não é? Mas que lá dentro do nosso espírito esteja latente o amor, a esperança, a fé, sempre trabalhando a bem da moral, de Jesus, da caridade para com os nossos irmãos. E durante a viagem, como marinheiro, né, todos os jovens que estão navegando nesse mar da vida precisam sim das orientações dos mais experientes. Acontece que em muitas e muitas vezes, pelo orgulho e pela vaidade, o espírito se nega a ouvir tais e tais lições. Ele quer ter a vivência através do seu livre-arbítrio. Acaba muitas vezes sofrendo por isso quando chega na idade mais madura, que é a idade de uma consciência diferente da vida que tem, pois a vida já está chegando o momento de chegarmos no nosso porto de chegada, ou seja, a nossa partida para a espiritualidade. Mas Emmanuel nos traz no seu livro Escrutínio de Luz, ditado pelo Emmanuel ao Chico Xavier, no seu capítulo 8, que diz assim, sobre a mocidade. Mocidade é força,
Mas se a força não estiver sob a direção da justiça, pode converter-se em caminho para a loucura. Mocidade é poder. Entretanto, se o poder não aceita a orientação do bem, depressa se converte em tirania do mal. Mocidade é liberdade. Todavia, se a liberdade foge à disciplina, é invariavelmente a descida para a deplorável situação. Mocidade é chama. No entanto, se a chama não sofre o controle do proveito justo, em breve tempo se transformará em incêndio devastador. Mocidade é carinho. Mas se o carinho não possui consciência de responsabilidade, pode ser veneno mortal para o coração. Mocidade é beleza de forma. Contudo, se a beleza da forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa de máscara perecível. Mocidade é amor. Entretanto, se o amor não se equilibra na sublimação da alma, cedo se transforma em paixão infeliz. Mocidade é primavera dos sonhos. Todavia, se a primavera de sonhos não se enobrece no trabalho digno, todo o nosso idealismo será simplesmente um campo de flores mortas. Se te encontras na hora radiante da juventude, não te esqueças de que o tempo é nosso julgador implacável. A plantação de agora será a colheita depois. Nossas esperanças dia a dia se materializam nas obras a que nos destinamos. A lei será sempre a lei. Povoam-se e despovoam-se os berços e túmulos para que o Espírito Divino, caminheiro, através da mocidade e da velhice do corpo terrestre, desenvolva em si as asas que o transportarão ao cimo da vida eterna. Assim, pois, se realmente procuras a felicidade incorruptível, confia teu coração e tua mente ao Cristo renovador, a fim de que, jovem hoje, te faças amanhã o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo a divina vontade. Emmanuel, como sempre, com ensinamentos edificantes, maravilhosos, que nós tenhamos muito proveito desses ensinamentos que são ungidos por Jesus e que a espiritualidade toda, os nossos amigos espirituais, principalmente o nosso mentor, sempre nos acompanham, que nós possamos trilhar esse caminho, o caminho de Jesus. Amigos, amigas, encarnados e desencarnados, como sempre o fazemos, vamos fazer as nossas vibrações coletivas. Então iniciaremos o trabalho de preces e irradiações. E convidamos a todos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Aguardemos por alguns instantes em silêncio o início das preces. Preces para os enfermos. Neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações
Reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para todos os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Que nós tenhamos todos uma ótima semana, todos ungidos pela luz, a luz de Deus, pelo amor de Jesus, pela espiritualidade, nossos amigos, que nos acompanham, nos intuindo sempre para o bem. Que nós, através dessas lições, podemos elevar-nos moralmente, crescermos espiritualmente, sempre a caminho da luz. Com o nosso Mestre, amigo de todas as horas boas, das horas mais tristes, mais amargas, o nosso Divino Mestre Jesus. Que assim nos permita e que assim seja. Deixamos aqui o nosso abraço a todos vocês que nos acompanham sempre aqui pela atividade do Fonte Viva, Preces e Irradiações, retornando no próximo domingo, um outro tema, sempre com muito carinho para todos vocês, na divulgação da doutrina dos Espíritos, na obra de Emmanuel, psicografada do Chico, do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito obrigado e uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe a todos.